O presidente Jair Bolsonaro se posicionou sobre as políticas adotadas para o diesel. A reforma administrativa, que já está há 5 meses parada na Câmara dos Deputados, irá hoje para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Será votado hoje na Câmara dos Deputados a autonomia do Banco Central. Prática essa que já é comum nos países desenvolvidos, mas que no Brasil ainda não está formalizada. Hoje detalharemos aqui o fim da trajetória política do senhor Rodrigo Maia e você entenderá por que ele anda tão desesperado e tão desequilibrado. O presidente escancarou a falsidade de diversos governadores que se vendem como liberal, mas que na prática têm pavor, têm fobia de diminuir impostos. Existem 2 impostos federais sobre o diesel, o CID, que já é zerado, e o PIS/COFINS. O PIS/COFINS ele é fixado em 33 centavos por litro. Esse é o imposto federal. Sendo que o imposto estadual ele gira em torno de 12 a 25%. Isso, em média, dá em torno de 59 centavos por litro. Ou seja, o imposto estadual é praticamente o dobro do imposto federal. Sendo que para o presidente diminuir esse imposto federal, ele precisa de aprovação do Congresso Nacional. O presidente, então, sugeriu que tanto o imposto federal quanto os impostos estaduais sejam diminuídos. E isso já gerou um enorme desespero de governadores que se venderam durante todo o período eleitoral como liberais. Nós aqui do canal somos extremamente favoráveis à diminuição de impostos, tanto para os mais ricos quanto para os mais pobres. O senhor João Dória, que sempre se vendeu como um liberal, se posicionou dizendo que não pode diminuir impostos. O mesmo João Dória que diminuiu em 30% o investimento em saúde para o ano de 2021 e aumentou em 70% o investimento do Estado em propaganda. Isso mesmo. Ele fez isso pensando justamente já na campanha eleitoral para presidente do ano que vem. Na cabeça do senhor João Dória, as eleições para presidente de 2022 já começaram. É aquilo que nós sempre falamos aqui no canal. Não adianta você se vender como liberal. Você precisa ser um liberal na prática. Porque o povo não é trouxa. Os caminhoneiros, nesse momento, conseguem perceber a hipocrisia que reina, que impera no governador de São Paulo, João Dória. É necessário que diminua esses impostos, tanto o PIS/COFINS quanto o ICMS. Irá hoje para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a reforma administrativa. A reforma administrativa essa que já está parada na Câmara dos Deputados há cerca de 5 meses. Sabemos que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, não tinha nenhum interesse de que essa reforma administrativa fosse para frente. Até porque essa reforma administrativa combaterá privilégios. Privilégios esses de amigos do senhor Rodrigo Maia. Reforma administrativa que combaterá privilégios dentro do próprio judiciário. E com a saída do Rodrigo Maia da presidência da Câmara dos Deputados, que externou ontem que sempre foi uma oposição ao governo Bolsonaro, mas que como presidente da Câmara dos Deputados ele não podia externar isso. Embora todos nós já soubéssemos, conseguimos entender porque várias medidas, várias reformas que contribuiriam muito para o desenvolvimento e para o crescimento do Brasil não foram para frente. E que agora, com o senhor Arthur Lira na presidência dos Câmaras dos Deputados, tem tudo para ser votada e aprovada. Será votado hoje na Câmara dos Deputados a autonomia do Banco Central. Essa prática de autonomia do Banco Central é muito comum nos países desenvolvidos. No Brasil, infelizmente, ainda não estava no papel. E tudo caminha para que hoje seja colocado no papel. O Banco Central ele precisa de autonomia. E essa autonomia que será votada hoje dará mandatos para o presidente do Banco Central, para os diretores do Banco Central, que não sejam os mesmos do presidente da República, justamente para que não tenha uma influência política nas decisões do Banco Central. Decisões essas do Banco Central e estratégias também do Banco Central que conseguimos perceber no nosso dia a dia, quando vamos no mercado, por exemplo. O Banco Central ele é responsável, por exemplo, pela determinação de estratégias para que nós consigamos atingir a inflação meta. Sem falar, por exemplo, no Copom, que é o responsável por estabelecer a taxa Selic.
O BC é o responsável pela estabilidade monetária, pela estabilidade dos preços. Então é de extrema importância para que, caso em algum momento no nosso país, infelizmente, voltemos a ter presidentes esquerdistas, populistas, queira Deus que isso nunca mais aconteça, o Banco Central possua sua autonomia e não possa ser interferido por políticas ridículas, horríveis, que não possuem aplicação empírica em nenhum lugar do mundo, e invadam as paredes do Banco Central. O Rodrigo Maia, logo depois da vitória do senhor Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados e da derrota do candidato apoiado pelo senhor Rodrigo Maia, o deputado Baleia Rossi, ele deu uma entrevista alegando que a culpa pelo candidato dele ter perdido as eleições para o senhor Arthur Lira foi do ACM Neto, presidente do Partido Democratas. Aqui façamos uma observação. O DEM sequer é um partido que apoia o governo. O DEM é um partido que possui deputados que apoiam o governo. E foi até por isso que o Democratas não fechou questão para apoio ao candidato do senhor Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados. Porque muitos deputados democratas queriam votar no candidato do governo, Arthur Lira, enquanto outros queriam votar no candidato apoiado pelo senhor Rodrigo Maia. O próprio ACM Neto nunca declarou publicamente apoio ao presidente, mas sabemos que, por ser um quadro político extremamente oportunista e fazer parte de toda essa velha política, ele não vai lutar contra a maré. O ACM Neto sabe que o presidente goza de grande popularidade. O povo está com o presidente. Então ele sabe que no momento não faz o menor sentido, estrategicamente falando, atacar o presidente Bolsonaro ou fazer oposição ao presidente Bolsonaro, igual o senhor Rodrigo Maia fez, tentando criar a utopia do antibolsonarismo. Antibolsonarismo que não existe em nenhum lugar do Brasil, a não ser pela oposição ao governo, que é um percentual muito pequeno e que não condiz com a realidade de grande maioria da população. O ACM Neto respondeu ao Rodrigo Maia dizendo que ele é um péssimo perdedor, que sofre de delírios de grandeza, que nunca teve aceitação popular, mas que era sim um político articulador, mas que falhou na articulação para a vitória do seu candidato para a presidência da Câmara dos Deputados. E que essa falha foi dele, que ele não pode passar essa culpa para outras pessoas, jogar essa culpa em outras pessoas. E que, principalmente, o senhor Rodrigo Maia sai da presidência da Câmara dos Deputados muito menor do que ele entrou. E lembrou, inclusive, que ele tentou ser reeleito presidente da Câmara dos Deputados através da canetada, através do STF. Até porque a nossa Constituição é muito clara, dizendo que um presidente da Câmara dos Deputados não pode ser reeleito no mesmo mandato. A nossa Constituição é bem clara nesse aspecto e o STF acertou a não permitir que o senhor Rodrigo Maia disputasse novamente a presidência da Câmara dos Deputados. E agora ele volta para o seu tamanho normal, volta para a sua insignificância política, um deputado que não produz nada. E todo esse desespero dele é porque agora, como deputado comum, ele não terá mais direito a quase que 80 funcionários, não terá mais direito a avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, não terá mais direito a uma mansão de quase 800 metros quadrados em Brasília, não terá mais direito a gabinete exclusivo e também não terá mais direito a 2 motoristas e carro oficial. O Rodrigo Maia almejava ser presidente da República através de um golpe, sendo que ele, para deputado federal, teve míseros 70 mil votos aqui no Rio de Janeiro, enquanto o presidente Jair Bolsonaro teve 56 milhões de votos. Isso mostra a insignificância do Rodrigo Maia frente a todo o nosso Rio de Janeiro e ao Brasil, proporcionalmente falando. O Rodrigo Maia também atacou o senhor Ronaldo Caiado, que também é do Partido Democratas. E aí veio a melhor resposta da semana. O governador Ronaldo Caiado disse que ele sofre de desequilíbrio, sofre de falta de caráter e que ele precisa de uma internação hospitalar. Isso tudo porque ele foi picado pela mosquinha do poder. Rodrigo Maia nasceu na política. Ele fez parte, desde o seu nascimento, filho de César Maia, da velha política. E não consegue aceitar que o presidente Jair Bolsonaro seja presidente da República e que seja eleito por 56 milhões de votos sem usar fundo eleitoral.
com uma campanha que foi praticamente feita toda por redes sociais. E o principal, um presidente que é aclamado, que é acolhido pelo povo em qualquer lugar que vá. E como diz o jornalista Augusto Nunes, eu sugiro para o senhor Rodrigo Maia que ele faça um teste de rua. Ande aqui no centro do Rio, ande aqui na Cinelândia, ande aqui na Carioca e veja se o povo está com ele, se o povo o apoia. Acredito que se o senhor fizer isso, será o dia mais triste da sua vida. Porque o povo não é trouxa. O povo não apoia Rodrigo Maia. O povo possui ojeriza ao senhor Rodrigo Maia. Ele tenta articular uma aliança entre o Cidadania e o Rede para que seja lançada a candidatura do senhor Luciano Huck. Luciano Huck, que inclusive ainda não anunciou oficialmente que será candidato à presidência da República. Particularmente, acredito que será. O Rodrigo Maia também já foi convidado para o Dória para fazer parte do PSDB. Dória que chama todos os desafetos do presidente Bolsonaro para o PSDB, porque ele também alimenta esse sonho de Cinderela do fenômeno anti-Bolsonaro, fenômeno que não existe. E me parece que o senhor Rodrigo Maia esteja tentando aproximar o senhor Luciano Huck do senhor João Dória. Talvez para que façam uma dobradinha para as eleições presidenciais do ano que vem. Mas já deixamos bem claro aqui, a impopularidade do senhor João Dória é tão grande que ele não possui chance nenhuma de ir para o segundo turno nas eleições do ano que vem. Luciano Huck, que tem ali mais ou menos uma intenção de voto de 5% da população, e o senhor João Dória, que também tem uma intenção de voto de algo em torno de 5%, totalizando aí em torno de 10%, isso não é capaz de levar ninguém para o segundo turno. Seja o Luciano Huck como presidente e o Dória como vice, ou o próprio Dória como presidente, que é o mais provável, e o Huck como vice, eles não têm chances matemáticas de ir para o segundo turno. Já destrinchamos as eleições do ano que vem aqui no vídeo que a gente postou no canal ontem, no qual tudo indica que o presidente Bolsonaro irá para o segundo turno com o Ciro Gomes ou com o Fernando Haddad, que é o favorito para ir para o segundo turno, mas que também não possui chance nenhuma de vencer as eleições indo para o segundo turno. Porque sim, esse fenômeno existe, que é o fenômeno do antipetismo. E já deixamos bem claro aqui que o adversário mais forte para o presidente Bolsonaro no segundo turno é o ex-ministro Sérgio Moro, mas que o mesmo tem poucas chances de ir para o segundo turno e assim disputar uma eleição muito acirrada com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro ainda assim vence, segundo as pesquisas eleitorais. Então, para os pessimistas, para os opositores, para aqueles que torcem contra, deixo aqui um recado muito ruim para vocês. O Brasil vai crescer. Então é isso, galera. Peço para que você considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar aquele like, porque isso vai ajudar bastante no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!